A dinâmica da distribuição do Bitcoin é uma das coisas mais complexas que existe atualmente de se rastrear e até mesmo de compreender como é que ela funciona. E quando eu estou falando em distribuição, eu estou querendo dizer no sentido de que quem é que possui mais Bitcoins, quem é que tem mais controle sobre a oferta total de Bitcoin e quem é que pode eventualmente vir a influenciar no próprio mercado do Bitcoin. Essa é uma das perspectivas que nós iremos abordar nesse vídeo de hoje e até o final desse vídeo você vai entender quem é que possui mais Bitcoin dentro da rede e quem é que está aí controlando boa parte dessa oferta e das movimentações que acontece no Bitcoin atualmente, principalmente em cenários aqui como o que aconteceu recentemente, dessa queda de preço no Bitcoin. Muitas pessoas começam a se perguntar, será que o preço do Bitcoin é manipulado? Será que existe algum tipo de entidade que possui uma alta quantidade de Bitcoin e que por conta disso consegue influenciar no preço? Bom, é justamente isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Block Trends para continuar acompanhando esse material. Nós estamos fazendo lives praticamente todos os dias e eu recomendo que você ative o seu sininho para continuar recebendo as notificações sobre quando a gente publicar novos materiais. Além do mais, nós temos uma boa parte desse material que eu vou trazer aqui para você, está sendo explicado, está sendo destrinchado de uma forma ainda mais avançada, de uma forma ainda mais detalhada lá no Block Trends Pro, e todas as informações eu vou deixar aí no link que está na descrição. Mas um dos principais pontos que eu queria abordar nesse vídeo de hoje é justamente essa questão de que muitas pessoas focam somente na distribuição absoluta na rede do Bitcoin, e aqui nessa tabela eu estou mostrando para vocês a distribuição atual em relação aos endereços de Bitcoin, e você pode perceber que uma boa quantidade de Bitcoin, uma boa oferta está distribuída nos endereços que possui entre 10 até mesmo 100 mil Bitcoins, ou seja, entre 10 a 100 mil Bitcoins nós temos os endereços com 10 a 100 Bitcoin, cerca de 4,3 milhões de moedas, nos endereços que possuem de 100 a 1 mil, mais de 4,6 milhões, nos endereços que possuem 1.000 até 10 mil, mais de 4,4 milhões de moedas. E o resto está distribuído aí entre diversos outros participantes dentro da rede. Isso começa a trazer uma série de questões, porque, primeiro, na perspectiva de muitos, isso daqui significa um nível de centralização da oferta do Bitcoin e isso pode interferir até mesmo no que diz respeito a eventos de manipulação de preço ou algo assim do gênero. Entretanto, isso não é muito bem verdade, tá? A primeira coisa que você deve entender é que não deve ser observada somente em valores brutos, tá? Em valores absolutos, mas relativamente a quem são esses participantes. Porque aqui no meio dessas entidades que nós estamos observando, entre 10 até 10 mil Bitcoins, existem uma série de participantes que não são investidores que possuem essa quantidade de Bitcoin deles. Na verdade, isso é Bitcoin que está sendo custodiado, ou que está sendo guardado, ou que está sendo gerido por essas entidades. E quando eu estou falando disso, eu estou falando relativamente, principalmente, a grandes exchanges, grandes fundos e participantes desse formato. Por exemplo, aqui na Arcan, nós conseguimos ver os principais holders, então top holders por endereços, né? Então por entidade, conjunto de endereços dentro da rede do Bitcoin. E o que é que nós percebemos? Que dessa distribuição que eu estava mostrando para vocês aqui, que possuem uma alta quantidade de Bitcoins, boa parte delas, né? Então, obviamente, a maior parte delas é derivada de exchanges, ou seja, o maior endereço, o maior grupo de entidade que nós possuímos atualmente de endereços é da Binance, que é uma exchange. A outra é da Bitfinex, da Robinhood, outra da Binance, ou seja, as 4 principais são de exchanges. Elas aqui juntas, né, nós estamos falando de basicamente 50 e poucos bilhões de dólares em Bitcoin somente na Binance, Bitfinex e na Robinhood. Isso significa que você não pode olhar a parte dos endereços de forma absoluta sem entender quem é que está controlando esses bitcoins que você está olhando. Então, vamos desconsiderar por completo essa tabela que eu estou mostrando aqui, e se você vê nas redes sociais, eu sei que muita gente gosta de compartilhar, tenha uma certa atenção sobre o nível de compreensão sobre essa própria tabela. Então, você vai me perguntar, tá, Cauê, então como é que a gente faz para observar melhor essa distribuição em relação àquilo que está distribuído, está circulando no Bitcoin atualmente? Recentemente, a River publicou
publicou um relatório onde eles trouxeram justamente essa perspectiva da distribuição da oferta de Bitcoin atualmente. E você pode ver que isso é dados aqui até do dia 31 de dezembro. Isso é um ponto que é importante citar, porque se você estiver assistindo esse vídeo 3 meses, 4, 6 meses depois que ele foi publicado, provavelmente isso daqui já mudou bastante. Mas nesse momento que eu estou gravando, e pelo menos até o final de 2024, a maior parcela, a maior quantidade de Bitcoin que está em circulação é da posse de indivíduos, que é isso que eu estou mostrando bem aqui no canto superior. Os indivíduos, eles controlam a maior parte da oferta de Bitcoin atualmente, com cerca de 69,4% da oferta total de Bitcoin, então do que poderia, dos 21 milhões de Bitcoins que existirão para sempre, porque como a gente sabe, a oferta de Bitcoin ela é escassa, ela tem ali um limite de emissão. Nesse momento, 69% é de indivíduos. Então, esqueça aquela ideia de que, mas nesse momento a oferta de Bitcoin, a maior quantidade está na mão das baleias, está na mão ali das instituições, etc. Não, isso é mentira, tá? Cerca de 14,5 bilhões de moedas está na posse de investidores individuais, de investidores comuns, de pessoas que fazem ali autocustódia. Quando nós olhamos entidades de grande porte, são cerca de 6,1% do supply, ou 1,2 milhões de moedas em fundos e ETFs, 914 mil bitcoins em negócios, 190 mil bitcoins em outras entidades, incluindo ali até mesmo plataformas de smart contracts, e nós temos também ali 968 mil bitcoins, isso aqui é uma questão aproximada, certo? Relacionada às moedas que foram mineradas pelo Satoshi Nakamoto bem lá no início da rede do Bitcoin. Essas moedas podem ser consideradas perdidas, embora aqui nós podemos separar entre aquilo que foi perdido pelo Satoshi, que provavelmente ele nunca mais vai voltar a movimentar, e aquilo que está possivelmente perdido dentro da rede do Bitcoin, que é estimado ali cerca de 7,5% da oferta, ou seja, mais ou menos 1,5 milhão de Bitcoin está perdido, deixou de transacionar na rede do Bitcoin. Isso daqui revela que a maior parte da oferta, a maior distribuição que nós temos atualmente é de indivíduos. Isso revela também que a rede do Bitcoin ela também é descentralizada em termos de quantidade de moedas por participante, embora isso não seja o principal foco da descentralização, tá? A principal questão da descentralização é na mineração e na quantidade de nós de Bitcoin, e não na quantidade de Bitcoin em sua posse. Nós já explicamos isso outras vezes aqui no canal do Block Trends, mas de modo simples, de forma resumida, não se engane, não deixe a ideia de que uma alta quantidade de Bitcoin na mão de um único indivíduo revela uma centralização na rede do Bitcoin. A centralização da moeda em um determinado indivíduo não é igual à centralização da rede. Por quê? Porque quem possui muito Bitcoin, quem tem uma alta quantidade de Bitcoin na sua carteira, não pode influenciar em absolutamente nada o que é a rede Bitcoin. Ela vai continuar funcionando. Quem pode influenciar são dois participantes, os mineradores e aqueles que rodam uma cópia da blockchain do Bitcoin, aqueles que são chamados de nós validadores. Então, esses participantes sim podem interferir dentro da dinâmica de descentralização, mas a oferta em si não. E outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que, além dessa oferta está distribuída nesse momento, boa parte em indivíduos, mas uma grande parte aqui em fundos de ETF, vocês podem perceber que depois dos indivíduos, que são 69,4% do supply da oferta circulante, a maior quantidade de Bitcoin está aqui nos fundos e ETFs, tá? Desconsiderando a quantidade que foi perdida. Então, a maior quantidade de oferta circulante está na mão dos ETFs. E aí, inclusive, é necessário até mesmo agora prestar atenção nos próprios ETFs. Quem é que possui esses ETFs? Porque, de certo modo, eles também possuem o Bitcoin, mesmo que sendo de uma forma indireta. Não é uma forma completamente direta de possuir esse Bitcoin. E aí que entra a questão. Nesse momento, dos quase 100 bilhões de dólares que nós temos em ETFs de Bitcoin
lá dos Estados Unidos, cerca de 60,8 bilhões de dólares são relativos a investidores não institucionais, ou seja, investidores comuns que abrem ali o seu broker e passam a investir em ETFs de Bitcoin, porque acreditam que essa é uma possibilidade, ao invés de investir diretamente, comprar e guardar dentro da sua carteira, que é aquilo que nós recomendamos aqui no Block Trends. Mas isso também revela que cerca de 38,9 bilhões de dólares estão distribuídos aqui em investidores institucionais. E quando eu falo em investidores institucionais, eu estou falando de fundos de hedge, de investment advisors, de gestores de ativos, de formadores de mercado, de governos, de bancos, entre outras instituições financeiras. Então, nesse momento, por mais que exista uma alta quantidade de Bitcoin que esteja na posse dos indivíduos, nós temos visto uma alta quantidade de absorção institucional. Inclusive, nós vemos aí um crescimento bastante grande na participação dos hedge funds. Nesse momento, 52% dos fundos de hedge, que são grandes players institucionais, já possuem exposição ao Bitcoin. Além disso, nós podemos ver aqui que boa parte, cerca de 60% da oferta é de investidores não institucionais, enquanto os outros 40% são de investidores institucionais. Inclusive até mesmo fundos soberanos que nesse momento já começam a se expor no Bitcoin. Então, nesse momento, nós ainda temos uma alta participação de investidores comuns, de pessoas comuns que possuem Bitcoin, mas isso está mudando, isso está se alterando, principalmente com a chegada de grandes players, como por exemplo, nessa notícia que eu estou trazendo aqui na tela, do fundo de Abu Dhabi, revelando uma alocação de 403 milhões de dólares no ETF de Bitcoin da BlackRock. Isso revela que, por enquanto, eles ainda possuem fundos soberanos, são apenas 0,4% dos ETFs, mas isso está se alterando. Isso está começando a se revelar uma tendência de maior absorção institucional. Inclusive, se você for observar o que aconteceu em 2024, isso é bastante alarmante, porque investidores individuais, investidores comuns, venderam cerca de 525 mil bitcoins em 2024, enquanto, por outro lado, fundos, ETFs e negócios, empresas mesmo, compraram mais de 800, quase 900 mil bitcoins em 2024. Então você percebe essa troca de mãos saindo de investidores individuais e saindo e entrando em investidores corporativos, investidores institucionais, fundos, entre outros. Isso significa que por mais que atualmente essa dinâmica ainda seja predominante nos investidores comuns, nas pessoas comuns de terem Bitcoin, isso não vai ficar para sempre. Nos próximos anos é possível que nós vejamos essa transferência de capital, essa transferência de riqueza, transferência de Bitcoin de investidores comuns para investidores institucionais, grandes players desse mercado. Inclusive, nós já temos uma lista de grandes participantes desse mercado, como por exemplo o Millennium, Genius Street, Goldman Sachs, que são aí nesse momento os 3 principais alocadores de ETFs. A Millennium, por exemplo, possui 2,6 bilhões de dólares alocados em ETFs. A Jane Street, 1,6 bilhão. O Goldman Sachs, 1,5 bilhão. E nós temos outros grandes nomes, como por exemplo o fundo de Abu Dhabi, Mudabala Investment, ali com 436 milhões. Isso traz aí uma perspectiva de que existem muitos investidores institucionais, até mesmo, por exemplo, o fundo de investimento do estado de Wisconsin e outros fundos aí relacionados até mesmo ao próprio governo. Então, por enquanto, nós ainda temos uma dinâmica bastante distribuída e descentralizada em investidores comuns, em pessoas comuns, mas eu acredito que isso vai se alterar nos próximos anos, porque muitos investidores comuns estão vendendo os seus bitcoins, principalmente em momentos como esse, agora de queda de mercado, enquanto grandes investidores, grandes empresas, fundos, instituições financeiras estão absorvendo esse bitcoin do mercado. Então, se você tiver interesse em aproveitar essa estrutura de mercado, eu recomendo que você não venda o seu Bitcoin para as baleias, não venda para as grandes instituições financeiras, para que a gente consiga manter o nível de descentralização também entre os indivíduos comuns, que foi da onde surgiu
esse mercado como um todo. Inclusive, esse tipo de institucionalização também é importante para termos uma perspectiva mais profissional dentro do mercado. Então, nós estamos nos últimos dias do programa CCA, que abre a possibilidade de você se tornar um especialista em criptoativos, e isso vai lhe dar um peso bastante grande no currículo e fazer parte desse mercado agora cada vez mais institucionalizado. Todas essas informações que eu estou trazendo aqui estão no link da descrição, e se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o Blocktrends, também tem aí na descrição o link para o Blocktrends Pro. Era basicamente isso que eu tinha para dizer hoje. Eu espero que você tenha gostado, e deixa aqui o seu like e o seu comentário. Não se esquece de se inscrever aqui no canal do Blocktrends para continuar acompanhando esse tipo de material, e também de ativar o sininho, porque nós estamos fazendo lives praticamente todos os dias aqui no canal. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando, e a gente se vê no próximo material aqui do Blocktrends. Tchau!